Com alegria, né? Queria primeiramente agradecer, né, a professora Leila, minha co-orientadora, que teve o desafio com a gente aí, né? Mais feliz ainda estar aqui na continuidade, né, com o Grupo Guaí, né? Tanto que eu estou vestindo a semente do Guaí aqui. Essa semana nós bagunçamos na política aqui, né? Porque a política aqui, a cor aqui era verde, né? E aí eu lembrei do Guaí, né? Semente boa, né? Trabalho com a agricultura que a gente está fazendo aqui no município, né? Diferenciando esse trabalho e a única camisa verde que eu tenho era essa aqui que eu estava vestido, né? Do Guaí. Então é porque nós levamos a semente boa lá para dar nova animação, né? Dentro desse cenário político de construção da agricultura familiar. O colega Silmar aí, que trabalha na Emater, a gente sabe das dificuldades dos municípios, né? E de fato vê, né, o envolvimento da agricultura, principalmente da agricultura familiar, dentro das políticas, né, dos municípios, né? Parece que a gente fica batendo cabeça sozinho, né? Não é tão importante quanto as outras áreas, da saúde, da educação, né? E aí a gente vai falando um pouco de organização do controle social. E eu não deixaria de deixar aí nessa foto, né? Se espanta quando a gente vê um produto, né, orgânico e acha que o produto orgânico tem que ser aquela coisa pequena, né? E aí vem a menininha dos olhos da professora Leila, não sei se ela lembra dessa foto, né? E meu sucessor Taiobinha, que está aí junto com nós aí hoje, ó. Sim. 13 anos atrás, há 7 anos atrás, né? Então, está aí o João. Na visita técnica que nós fizemos lá na Fazenda Vista Alegre, em Capim Branco, né? Junto com os alunos do curso de Engenharia Agrônica da Universidade Federal São João del Rei. O João pegou uma berinjela, né? Da cerca e olhou. Aí depois nós vamos pegar dele o que ele vê essa berinjela aí há 7 anos atrás, né? Onde que ele estava aí com 8 anos de idade, e hoje ele com 15 anos de idade, né? A hora que ele vê essa foto. E sempre eu mando essa foto para ele e fico perraçando ele, né? Bom, não tem como falar de produção de alimentos, né? Com mínimo de impacto no ambiente. Eu quis ilustrar essa fotografia aqui para a gente ver toda uma propriedade rural, ela tem que estar com as suas áreas delimitadas, né? A questão da área de produção, questão do consórcio da produção e do lado respeitando a questão ambiental, né? A mata ciliar, a proteção da nascente, a proteção da topa de morro. Não tem como eu falar de produção de alimentos se eu não falar do produtor de água. O produtor, além de ser produtor de alimentos, ele também tem que ser produtor de água. E um dos grandes problemas que a gente tem hoje no nosso meio de produção é esse. O produtor preocupa em produzir em grande escala, mas esquece de preservar o seu ambiente, a sua área de produção. E quando a gente tem a cobertura vegetal, a gente trabalha muito essa questão do produtor de água. Né? Tivemos um momento muito importante com o professor Walter, né? Com o trabalho da Cratilha, que vem representando muito bem isso aí, né? Com a ciclagem de nutrientes também, né? E procurando o mínimo impacto do ambiente. E aí a gente parte diretamente para a questão da legislação. A legislação, a gente está falando da lei. A gente tem uma lei que é 10.831 que fala sobre a agricultura orgânica do Brasil e da outras providências. É uma lei federal, né? O decreto 6.323, que é de dezembro de 2007, que regulamenta essa lei 10.831, que é de 2003, ou seja, 4 anos depois, que dá as providências, né, que dispõe as providências sobre a agricultura orgânica. E a Instrução Normativa 19, que é de 2009, onde ela aprova os mecanismos de controle e informações da qualidade orgânica. Né? Tem todos esses controles.
E a OCS, que é a Organização do Controle Social, é um dos mecanismos que a gente tem de controle para falar sobre a qualidade da produção orgânica. E a Instrução Normativa 46, né, é a instrução que está vigente, que fala sobre a questão da conversão e produção do sistema de produção orgânica hoje no país. Quando se fala de agricultura orgânica, tem uma briga muito grande e assim, eu vejo uma discordância muito grande nas ideologias políticas, né, partidaristas, essas coisas. Porque quando se fala de agricultura orgânica, a gente está falando das diversas agriculturas que a gente tem dentro do nosso sistema produtivo, né? A biodinâmica, a biológica, a permacultura, a ecológica, a agroecológica, a regenerativa, a sustentável e natural. Todos esses sistemas produtivos integram as correntes de movimento orgânico. Eles são orgânicos, né? Eles são considerados como orgânicos. Além do sistema de produção sustentável, né? Mediante ao manejo e a produção dos recursos naturais, sem a utilização de produtos químicos agressivos à saúde humana e ao ambiente. Então, se mantendo, né, aí eu grifei em amarelo, né, em verde, desculpe, essa questão da diversidade biológica, ela é muito importante, além de respeitar, né, a integridade cultural dos agricultores e as pequenas diferenças que existem. Então, esse aí é o artigo que dá providência ao sistema de produção orgânica. Né? Porque quando fala em produção orgânica, parece que só fala daquela produção da monocultura, né? Aí vem demais aquele embate, né? E aí a gente traz a importância da agroecologia nesse senso comum. O que a gente busca? Uma vida mais saudável. Uma produção agrícola dentro de uma lógica em que a natureza mostra o caminho. Uma agricultura socialmente justa, né? Ou seja, quando a gente fala de agroecologia, de produção orgânica e dos outros sistemas produtivos, a gente quer que tenha um produto onde que todos tenham a capacidade de comer esse produto. Tá? Houve isso na fala, né, do Zé Maria, né, no momento anterior também, apresentando a ferramenta da facilita orgânica, né, precificando isso aí. Eu não posso fazer uma agricultura orgânica ou agroecológica só para quem tem condições, a classe média alta. Eu tenho que pensar também na classe baixa, ele tem que ter acesso a esse produto. Né? Então, assim, quando a gente fala de uma agricultura socialmente justa, essa precificação, o produtor tem que saber quanto custou seu produto para ele pôr no mercado, e não um abuso de mercado igual a gente vê só porque o produto é orgânico. Né? A gente visa também trabalhar na agricultura preservando o ambiente, foi o que eu tentei falar naquela segundo, terceiro slide, né? E é lógico que a gente busca o equilíbrio entre os nutrientes, o solo, planta, a água, o homem, né? E os animais. O que acontece? O Walter colocou muito bem, pegando a fala do Walter aqui, não existe produção agroecológica, orgânica ou natural, se eu não tiver o equilíbrio do solo, se eu não tiver esse equilíbrio dos nutrientes. Né? Se o solo não estiver bem equilibrado, aí a professora Leila vai ter problemas, né, para identificar doenças que vai vir nessas culturas. Né? Se eu não tiver a cobertura de solo, eu vou ter problema de conservação de água no solo. Se eu não tiver uma rotação de cultura, eu vou ter problemas de doenças, né, fúngicas instalando-se no solo, né, por causa de sistemas produtivos sequenciais. E aí, quando a gente fala da qualidade garantida, a gente mostra, né, o que garante que meu produto é orgânico. Se eu estiver falando rápido, assim, vocês me desculpem, podem pedir falar mais devagar, assim, era bom a gente fechar para depois a gente debater. Aí é uma proposta que eu ia fazer para vocês no começo e não fiz. O que vocês acham? Está tranquilo? Está dando para levar? Tudo bem, Edenilson. Está ótimo. Então, assim, quando a gente fala do produto orgânico, a gente tem os mecanismos de controle. Hoje a gente vai falar um pouco do controle social,
né? Na próxima semana, nós vamos ter uma contribuição importante aí do Instituto Federal do Sul de Minas, né? Com a professora que vai estar contribuindo aí com a sua apresentação sobre SPG. Ano passado, ano 2018, nós tivemos um evento na Emater, que foi uma capacitação junto ao Instituto Federal do Sul de Minas, né? Conduzido pela professora, junto com a equipe lá, que foi uma coisa inédita que aconteceu para nós dentro da Emater, que foi um curso de IAD sobre certificação orgânica, trabalhando, né, a certificação orgânica. E aí nós temos a garantia da qualidade do produto orgânico. É a questão da certificação, né? O que me garante que o meu produto é orgânico? O Zé Maria colocou isso, né, na palestra dele, né? Quando ele apresentou, o orgânico ele não é só falar do produtor. Ele tem hoje uma certificação, uma lei que me garante a qualidade desse produto. E aí nós temos 3 mecanismos. O mecanismo de controle social, que é esse aí que a gente vai falar um pouco hoje. Os sistemas, o mecanismo de controle, perdão, que é a auditoria. O sistema participativo, que a gente vai ver posteriormente. Hoje a gente vai trabalhar com esse controle social, né, que é o chamado OCS, Organização Controle Social. Quando a gente fala do mecanismo de certificação de auditoria, hoje nós temos no estado o IMA, né? Aí eu coloquei uma logo, né, de Estância dos Orgânicos lá de Capim Branco. Foi um trabalho que eu pude acompanhar a certificação desse agricultor no IMA. É um agricultor familiar. A certificação é gratuita, devido à pandemia está um pouco parado no IMA, mas difere um pouco, né, das auditorias. Tem auditoria aí que cobra em torno de 5 a 6 mil reais para certificar, anuais, para certificar um produtor orgânico. E no estado de Minas Gerais, nós temos essa alegria, né? Temos essa oportunidade, essa alternativa do IMA certificar o agricultor familiar gratuitamente. O sistema participativo, a gente vai ver posteriormente, né, como falar, que é o SPG, junto à certificação do Sistema Participativo de Garantia, forma o Sistema Brasileiro de Avaliação e Conformidade Orgânica, SISOR, e são realizados pelos organismos de avaliação de conformidade orgânica, as OPACs. Né? Aí nós tivemos, né, um grupo de agricultores aqui perto, que é o CAB, em Turmalina. Nós fizemos uma visita técnica, né, com os técnicos da Emater, junto com o corpo, né, de professores lá do Instituto Federal do Sul de Minas, visitando a propriedade, e nós visitamos essa SPG aqui em Turmalina. Foi dividido o estado em regiões, né? Nós fizemos várias visitas a esses agricultores. E a gente tem hoje, no sul de Minas, né, um grande trabalho feito lá pelo pessoal sobre esse trabalho de SPG, que é referência dentro do estado de Minas Gerais. Todos esses 2 mecanismos, né, ele vem acompanhado de um certificado. O agricultor ele recebe o certificado de conformidade orgânica. E esse certificado de conformidade orgânica vem acompanhado do selo. Esse selo que eu chego dentro das prateleiras dos supermercados e identifico se de fato o meu produto é orgânico. É o produto orgânico do Brasil. É ele que tem, ele é obrigatório estar nos produtos quando ele vai para a comercialização. E aí, falar um pouco do controle social, a organização do controle social. Por que existe o controle social, né? Acho que é uma interrogação muito grande na nossa cabeça, né? O que é essa palavra controle social? E aí nós temos um momento em 2011, Capim Branco, né? Foi a primeira OCS do estado de Minas Gerais, uma associação de agricultores chamada Asprocan. Aí nós temos aí
perto aí do UFSJ, né, Capim Branco, perto de Sete Lagoas, Cinturão Verde, Belo Horizonte, e é referência do trabalho de orgânico na região central. Através desse trabalho aí, nós pudemos multiplicar, né, para muitos outros municípios aí, no entorno do Cinturão Verde aí de Belo Horizonte. Para mim, inicialmente, quando a gente trabalha com a agricultura familiar, principalmente na comercialização, é um exercício que a gente tem com a OCS para passar para o SPG. É muito simples trabalhar a OCS. Foi uma experiência formidável que a gente teve aí com esse grupo de produtores, né, que foi em 2011, o Gaúcho, Marconi, o Ivan, a Elisana, o Eduardo. Então, assim, eles receberam o controle social, um cadastro, né? É um mecanismo de cadastro garantida à agricultura familiar. Só pode cadastrar no controle social quem é agricultor familiar, quem tem DAP. Eu posso organizar um grupo informal para mim trabalhar essa questão do controle social. O SPG já é um grupo formal. Eu tenho que ter estatuto, regimento, tem que ter tudo. Já o controle social, não. Então, para quem comercializar os produtos orgânicos, né, é preciso acompanhamento da produção através da certificação, seja a certificação individual e grupo de produtores, sistema participativo de garantia, isso aí já é grupal, não tem como eu fazer individual. A certificação, quando a gente fala da certificação, a gente fala da questão da auditoria. A venda direta, na verdade, a venda direta é a OCS, ao consumidor final. Ela não tem certificação, ela passa por um processo de cadastramento junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Todo esse processo está vinculado ao Ministério. Tem que estar passando pelo crivo do Ministério. E a venda direta, que é a OCS, o produtor, ele produz seu alimento, tem essa declaração de cadastro, ele vai para a feira, vende, ele tem que apresentar essa declaração de cadastro, conforme a rota anterior, e ele só pode vender na feira, de porta em porta, ou nos programas institucionais. Ele não pode repassar para um supermercado e o supermercado revender. Então, a venda, por isso é chamada venda direta. E aí nós temos, né, a questão dos produtos, né, tanto nas prateleiras, né, onde tem um produto e vem acompanhado dos selos orgânicos do Brasil, e aí a gente tem a imagem da feira, né? Praticamente, eu não posso colocar na feira um selo falando que meu produto é orgânico. Eu tenho que apresentar a declaração de cadastro. É ele que me garante a qualidade do meu produto. Para mim, cadastrar é muito simples. Eu tenho a instrução normativa 46, que atende o que pode, o que não pode ser usado. Aí eu tenho alguns documentos, eu preparo um grupo de produtores, né, agricultores familiares, apresento esse termo de compromisso, depois eu coloco separado um por um, só para vocês conhecerem, que é o termo de compromisso mútuo da garantia de qualidade orgânica. Depois eu tenho os dados cadastrais de cada unidade de produção vinculada à organização do controle social. Aí eu tenho a descrição que acerca o procedimento de controle social sobre a produção e comercialização dos produtos, de forma a garantir que todos estão cumprindo os regulamentos técnicos e assegurar a rastreabilidade dos produtos. Ou seja, praticamente, esse controle social é o regimento que os produtores dialogam entre eles, como que vai ser cada unidade de produção. E cada produtor, ele tem que visitar a propriedade do outro. Essa forma de controle social,
além de eu ter o mapa como órgão regulador, quem fiscaliza o próprio produtor é o próprio produtor, através das suas visitas em pares, visitando as propriedades e passando a saber se o produtor, o que ele compra, o que ele usa na sua produção. E, para mim, eu acho muito rico esse sistema, porque o produtor ele acaba visitando a outra propriedade e acaba um aprendendo com o outro. Quando eu vou para o sistema de certificação por auditoria, que eu tenho, por exemplo, o IMA, vai o auditor do IMA na propriedade orienta só o produtor. Não tem essa troca social entre eles. O SPG também tem essa parte muito rica que dá para a gente avaliar. Acaba o produtor aprendendo com o outro. As suas técnicas produtivas, as suas técnicas de controle, né? a questão social, que é muito importante. A gente preocupa muito com o lado social, preocupa muito com a questão das pessoas e não só da produção. Acaba tendo aquela hegemonia, né, de relações entre pessoas. A solicitação de cadastro de organização social é um outro documento obrigatório. E aí vai acompanhando, né, dentro dessa solicitação de cadastro, os dados cadastrais de cada produtor vinculado, o termo de compromisso mútuo, a descrição que acerca o procedimento de controle e as declarações oficiais que comprovem a condição de um agricultor familiar em cada um de seus membros, que no caso seria a DAC. Né? E aí, aproveitando do material de Zé Maria, né, esse controle de atividades, né, manutenção de plantio e restabilidade, conforme, né, que foi aí jogado já em 2018, a preocupação muito grande. Esses documentos, eu faço tudo assinado, escaneio e mando para o Ministério. O Ministério faz uma leitura, faz todo o controle, manda o retorno, né? Se tiver alguma coisa não conforme, já faz o controle com o técnico, com os produtores, e é muito simples e muito rápido para fazer isso. E aí o que esbarra todo agricultor é a questão da comercialização, né? Que é as feiras, né? Aí nós temos aí uma feira na cidade administrativa, feito aí pelos produtores da região. Essas feiras acontecia, né? Não sei se está acontecendo aí, era todas as sextas-feiras, lá naqueles térreos da cidade administrativa que divide os dois prédios, né? Aí em Belo Horizonte. Do campo para a cidade administrativa. Aí nós temos, né, o programa de feiras livres, né, na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse programa é desde 2002, né, com os produtores ali eu tenho 3 sistemas, compra direta, por atravessador e a feira específica, a feira de orgânicos, né? Os produtores montam suas barraquinhas lá nos bairros em Belo Horizonte e levam a sua produção. Aí nós temos um casal aí de Capim Branco, né? A Jane mais o Ivan. Raul Machado hoje, que é o nosso coordenador da parte de comercialização, na barraca da Mônica, né? Então, assim, pontos estratégicos, né? E hoje a gente vê nessa feira produtos orgânicos, mas com preço justo, totalmente diferente dos praticados nas prateleiras dos grandes supermercados, né? E temos também aí, né, que é o programa de Feira Livre e a venda direta, né? Foi o exemplo que a gente deu lá do produtor para a cidade. E um outro que a gente tem são os programas institucionais. Quais são esses programas, né? Muito conhecido, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O agricultor familiar, que ele tem a declaração de cadastro, ele garante uma venda de até 30% do seu produto, né? E tem um preço diferenciado. E temos também os programas de aquisição de alimentos, que são os PAAs. Hoje, tem muitos programas que um dos quesitos que ele usa para classificar
aquele projeto de uma comunidade é a questão da produção. Se a produção é orgânica, ele já sai com a pontuação diferenciada na frente. Se a produção são de quilombolas, são de aceitados, são indígenas, também tem a diferenciação de pontuação. Se a produção é de grupo de mulheres, ele já tem uma pontuação diferente. Então, eles têm a pontuação para classificar qual município que vai receber esse projeto, qual que não vai. E aí, foi o momento que a gente teve em 2011, com a equipe aí da Emater, aí está o Marco Aurélio, está o Raul, está o Tinoco, está a colega lá de Belo Horizonte, junto com os produtores, o colega Evode, aposentado, né? Tinha um colega, o Jaci, lá do Ceasa, que queria colocar uma barraca de orgânico lá dentro da Ceasa, né, para trabalhar essa questão, e os produtores aí de Capim Branco trabalhando isso aí. Eu vou fechar aqui minha apresentação, vou tentar passar um vídeo aí, né? Se eu tenho o hábito de colocar esse vídeo, eu acho muito importante a gente fortalecer, principalmente essa alimentação saudável aí para o Penai. Me desculpa aí, né? Foi um pouco corrido, né? A gente está do outro lado aqui, não deixa de dar, mesmo sentado, não deixa de dar uma tremoria nas pernas, né? Vou tentar passar aqui um vídeo aqui, se me permite. É rapidinho, ele é 5 minutinhos. Com a professora... Não está aparecendo, tá? Não, não apareceu. Deixa eu ver se eu consigo. Às vezes você compartilhar a sua tela. Às vezes compartilhando a sua tela, não? Deixa eu ver aqui, se é problema técnico aqui, que às vezes esse problema técnico, né? Apresentar. Está aberta a janela. Compartilhar. Não está conseguindo apresentar aqui, não. Denilson, vou tentar ver se é o mesmo... Eu vou tentar enviar no grupo aí fica livre para o grupo, o arquivo é pequeno, né? Não é muito pesado. E aí o pessoal pode ter acesso, né? É bem simples, né? A gente pode disponibilizar isso aí para o grupo. São mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, divididos em 26 estados e o Distrito Federal. E uma população que já ultrapassou os 200 milhões de habitantes. Muita diversidade e uma grande responsabilidade. Levar educação para toda essa gente.
Eu vou compartilhar no grupo aí, é um pouquinho pesado, eu vou parar a apresentação por aqui, aí eu mando para vocês, né? Aí vocês têm acesso aí. É isso aí, a gente tá aí, tentei andar mais apresentando na apresentação, deixo disponível também, para a gente poder discutir com a turma, né? Esse momento aí de como que a gente pode ajudar aí com essa parte da OCS. Obrigado. Então, em Adenilson, OCS não é certificação. OCS é declaração de cadastro. Sim. O Luizinho está chegando aí, ó, Luiz Carlos, que ele vai contribuir com a gente semana que vem. Seja bem-vindo, Luiz. Professor, isso aí, boa noite. Boa noite. Vamos aí. Estamos aí. Ei, Luzinho. Então, Adenilson, o OCS é uma declaração de cadastro, quer dizer, ela já é uma forma de dar garantia ao consumidor e também facilitar nesse diálogo aí com o produtor, né, a produtora. Então, você sabe de onde surgiu isso na lei? A lei, ela entra, né, com os mecanismos de controles, que são os 3 mecanismos de controle que a gente tem. Um que é a questão da certificação, da auditoria, né, o outro, que é o sistema participativo, né, formal, e aí a gente vai ter esse grande apoio do professor Luiz Carlos. Como eu falei, a gente teve na Emater, né, uma EAD, feita pela Emater e pelo Instituto Federal lá de Confidentes, né, com toda a coordenação do professor Luiz Carlos e demais professores, né, e eu tive o privilégio, né, de estar junto da equipe, né, trabalhando na monitoria justamente na parte da OCS, né, e tem a OCS, que por isso ela tem a questão da declaração de cadastro. É uma forma de garantir o produto do pequeno produtor, do agricultor familiar, né? Mas de uma forma direta, né? Que a gente vê assim essa questão essa briga da agroecologia, se tem que ter certificação ou não tem, essa briga dos outros sistemas produtivos, né? O que a gente quer colocar é dar uma confiança, dar uma rastreabilidade para o consumidor. E isso vem facilitando a isso, né? A garantir o produto produzido, onde que ela tem a certificação pelo sistema participativo ou pelo sistema de auditoria, é a mesma coisa para aquele produtor que tem a declaração de cadastro. Ele tem o mesmo reconhecimento, né? Só que a gente vê que ela fica escura, né? Porque se fala muito em selo, porque tem que apresentar o selo na auditoria, a certificação, se fala muito no SPG apresentar o selo, e já no sistema de venda direta, que é o OCS, você não precisa apresentar selo e nem pode colocar, né? Tentar colocar que aquele produto é orgânico, que garante a confiabilidade em pares, né? Do produtor com o consumidor e do consumidor com o produtor. Assim, o que é exigido muito pelo mecanismo de controle, né, do Ministério é as porteiras estar abertas para visitação, né? Isso é muito importante. Assim, o que eu gosto de trabalhar o OCS, assim como o SPG, é essa visita em pares, né? Onde o produtor aprende com o outro. Você trabalha as pessoas, né? Você fortalece as pessoas. Você sai um pouco daquela visão de produção, de ver só produto, só ver produto, só ver produto, e começa a enxergar mais o social, a troca de saberes, a troca de conhecimento, né? Um aprendendo com o outro, e não fica limitado só dentro da sua propriedade por um auditor, né, de alguma empresa que está certificando. Não sei se Denilson, você estava na formação das Procam? Você participou, não? Lá do Capim Branco?
Sim, na época, né? Como que surgiu o Asprocan? Desculpa. Eu tinha acabado de chegar em Capim Branco, em 2010. Tinha um programa da Prefeitura de Belo Horizonte. E em 2010, 2009, nós tínhamos a Minas Orgânica. Só que a Minas Orgânica ela acabou. E nós tínhamos em Capim Branco 5 produtores que vendiam no programa de feiras de orgânica em Capim Branco. E nós tínhamos o Raul Machado, que hoje é coordenador de comercialização da Emater, ele era técnico local da Prefeitura de Belo Horizonte. E como ele era técnico local da Emater, ele que acompanhava esses agricultores dos programas de feira. Eu não conhecia Raul Machado, a gente teve a oportunidade de conversar no meio do caminho, numa visita técnica. Na época, o Fernando Tinoco ele era coordenador estadual de agroecologia, e aí começou essa demanda pelos mecanismos de controle. Não se falava em mecanismos de controle em 2009, final de 2009, 2010. E aí eu comecei a provocar Fernando Tinoco para a gente fazer um evento na Emater. E isso foi sendo trabalhado, e aí teve a oportunidade de uma capacitação junto ao MAPA. E na época, se não me falha a ideia, né, foi o Walter, foi a Érica, não sei se o Walter lembra disso, em 2010. A gente foi fazer essa capacitação em Belo Horizonte, no Ministério. Depois do Tinoco saiu da coordenação estadual, veio para a coordenação regional em Sete Lagoas. Quem assumiu na época foi o Marco Aurélio, e a gente estava lá no município com essa bomba na mão. Os produtores que comercializavam em Belo Horizonte, dentro do programa de feiras, estavam correndo o risco de perder as suas barracas porque não tinha certificação. Como que eles iam participar do programa de feira orgânica se eles não tinham certificação? Foi aí que a gente correu igual doido, buscou o Tinoco, buscou o Marco Aurélio, buscou aquela turminha na última foto, né? Para apoiar a gente nisso aí. E aí foi quando a gente teve o sucesso, né, de fazer a primeira OCS do estado de Minas Gerais, né? Assim, a gente foi um momento de muita aprendizagem, né? E aí foi onde que a gente também teve a oportunidade de aprender muito com o Grupo Guaí de Agroecologia, né? Foi aonde que a gente começou a apresentar esses agricultores ao Grupo Guaí. Foi onde que o Grupo Guaí começou a usar essa vitrine também para a gente trabalhar e pulverizar mais essa questão da produção orgânica, porque Capim Branco, né, era uma referência dentro da região metropolitana, né? A gente via Sete Lagoas com grande potencial, mas não se falava em certificação, se falava em agroecologia, em produção, mas a questão da certificação ela era muito tímida. E a gente vê muito os movimentos agroecológicos, né, falando tanto de agroecologia, hoje mudou um pouco, né, mas havia uma barreira muito grande, né, e um medo muito grande quando se fala de garantir o seu produto como orgânico. E aí a gente pôde, né, ter essa história para contar, né, essa referência hoje, né, de um trabalho aí de praticamente aí 10 anos, né? Mas é engraçado, hein, Edenilson? E a Asprocan acabou deixando de existir, né? E o motivo é engraçado até, né? Porque eles cresceram e nem precisava mais de ter. Eles queriam um pouco mais, não é isso? Sim. Aí, na época, o IMA, ela não estava cadastrada para certificar. A gente tinha aquele custo muito alto para o produtor, né? Se falava em R$5.000 para auditoria de uma empresa certificadora. Então, assim, o pequeno produtor não aguenta bancar isso. E o IMA, na época, quem era certificado pelo IMA era o Gaúcho, né? Tinha parado. E aí nós tivemos a oportunidade de trabalhar com uma certificadora, nós fizemos um grupo rachado, eles fizeram um pacote bom. Alguns produtores
já estava almejando essa questão de supermercado, porque a OCS não podia colocar em supermercado, porque o produtor orgânico certificado, seja ele pela auditoria ou pelo SPG, ele também pode vender na feira, ele também pode fazer a venda direta. E ter uma apresentação melhor do seu produto, porque ele coloca no seu produto um selo e garante mais o seu produto. E eles estavam almejando essa crescente de mercado. E como eles estavam nessa crescente de mercado, a OCS ia ficar para trás para eles, né? E aí foi onde que, com esse grupo, né, que já estava organizado, a certificadora veio, fez um pacote, um preço bom, né? E eles foram para a certificadora, depois o IMA veio, voltou a certificar de novo, aí mudou o Marconi mais o Lucas para o IMA, né? E o Carlos Boas, que é o gaúcho, para o IMA. E os outros continuaram na certificadora, né? Que são os outros produtores que a gente tem. E hoje a gente tem um grupo de produtores também que cresceram, na época foi 6, hoje lá dentro de Capim Branco a gente tem mais ou menos mais de 10 produtores certificados e cadastrados, né? Porque eles são certificados lá pela uma certificadora, e tem o Flávio, tem o Lucas, que é certificado pelo IMA, e tem os outros que são certificados pelas certificadoras, né? A Fito Alimentos é certificado, tem outros produtores lá, né? Então, assim, foi um exercício diferente do que aconteceu do sul de Minas, né? O professor Luiz vai trazer experiência lá do sul de Minas, que é muito rica para nós. A gente teve a oportunidade, o professor Walter foi com a gente também, de fazer um momento em Sacramento. Fizemos a certificação lá, Grota do Cerrado, isso em 2012, 2013, mais ou menos, não me lembro bem a data, onde a gente pôde ajudar nessa construção, né, da certificação de Grota do Cerrado, lá de Sacramento. E tem essa referência hoje no estado de Minas Gerais, né, esse trabalho lá no sul de Minas, aí, com o Instituto Federal, né, com a certificação lá pelo SPG, né? E, assim, eu gosto muito de falar que a gente pode, na agricultura familiar, principalmente na nossa região, aqui no norte de Minas, que está muito longe dos grandes centros consumidores, né? A gente exercita primeiro com a OCS para garantir, né, a qualidade do seu produto e parte, né, para o sistema de garantia. Nós fizemos isso aqui com um grupo de produtores aqui em Rio Pardo de Minas, um grupo de 8 produtores. Nós começamos o trabalho com eles pela OCS e hoje o Centro de Agricultura Alternativa, que é o CAA em Montes Claros, montou um grupo para trabalhar o SPG. Hoje o CAA tem um grupo de produtores dentro do SPG. Nós começamos com esse exercício da OCS e hoje estamos com a certificação do sistema participativo, né? Agora, Minas Gerais ainda poderia avançar mais em OCS, você não acha? Que a Emily Andrade, que trabalhava lá no Ministério da Agricultura, ela defendeu o TCC dela na disciplina, no curso de graduação socioambiental lá da UFMG, e eu fui orientadora dela. Ela fez um levantamento, tinha acho que 11 OCS, e quando comparava com São Paulo, por exemplo, São Paulo tem mais de 100 OCS, né? Agora, o que a gente precisa fazer para ampliar mais esse conhecimento? Será que é a própria extensão da Emater, é o papel das universidades? Realmente, eu gostaria de entender isso um pouco. E aí a pergunta não é só para a Denilson, é para quem estiver aqui nesse fórum aí, para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Quem quiser trocar uma ideia aí. Eu vou dar uma respirada aqui, dar um espaço para o pessoal contribuir aí, né? E a gente pode dar essa complementação junto. Eu, pelo menos, vejo assim que tem uma questão da localização, né? Você está perto
Capim Branco, essa experiência que o Denilson mostrou, que é muito interessante, está bem perto. Mas vamos supor, São Joaquim está tão perto quanto. Porém, tem um histórico de produção completamente dentro do sistema tradicional, e a gente tem dificuldade de ir mostrando isso para eles. Eles não sei se eu, às vezes, que não consigo, né, convencê-los, né, mostrar, assim, não consegui que eles entendessem ainda isso, e o interesse deles aqui não é fazer essa venda igual o pessoal de Capim Branco vai para a feira, para isso, para aquilo. Eles gostam de ir no Ceasa com o caminhão cheio e voltar para vazio com o dinheiro no bolso. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir convencer, né, esses produtores nesse sentido. As áreas são pequenas, são áreas arrendadas, e eles querem produzir isso, como disse, pegar a sua produção e levá-la para o Ceasa, como eu disse. Mas, assim, a gente tem conseguido alguns avanços em algumas coisas, como já, né, falei aqui, mas ainda muito tímido, né? Então, assim, não é só o fato da gente querer, eu acho que é um conjunto de coisas, um conjunto de situações que às vezes vai levar as pessoas a terem que optar também, né, nesse sentido, né? Então, não adianta só a gente querer, ou só o produtor querer, ou só o mercado exigir, né? É um conjunto de situações, né? E, Silmara, você está tentando fazer, né, a extensão voltada para a questão de uma agricultura orgânica, agroecológica, e tem N outras informações chegando para o agricultor que é totalmente contrária a isso também, né? Sim, sim, sim. Tem tudo isso. Aqui a gente está, assim, aqui em São Joaquim de Bicas, a gente tem um pessoal, assim, que é politizado nesse sentido, né? Que acha que o que resolve é só mesmo o agroquímico e pronto, entendeu? Teve gente aqui que eu fui falar de agroecologia que literalmente me virou as costas e saiu andando, entendeu? Então, assim, aí você fica até pensando, meu Deus, né? O que eu falei de errado aqui, né? Então, assim, depois de tantos anos, né, de uns 2 anos para cá, é que eu tenho conseguido, assim, sensibilizar algumas pessoas e que a coisa está começando a caminhar, né? Mas ainda está longe dessa experiência de Capim Branco, que olha que nós já levamos eles em Capim Branco para conhecer, né? Mas tem uma resistência muito grande, sabe? Pelo menos aqui no município, né? E uma outra coisa que eu acho que é muito pesada, porque quando você trabalha essa parte da agroecologia, você tem que trabalhar essa questão do trabalho coletivo, mais conjunto, né? A questão mais social. E o pessoal aqui é muito individualista, sabe? E para mim não tem escola melhor na questão individualista do que o Ceasa, e é onde eles estão todo dia. Então, assim, é um desafio. É um desafio. A gente não pode desistir, mas que é desafiador, é. Mas é a sociedade muito individualista, né? Sim, e os produtores também, viu? A gente conseguir que eles participem de alguma coisa, né? É muito difícil. Eles ficam assim, não, deixa, se der certo, depois a gente entra. A resposta é essa, entendeu? Então, assim, você tem que como diz o outro, molhar. Acho que Silmara perdeu o sinal. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa sobre essa questão de ampliar a questão do OCS em Minas. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar, né? Porque você usou comparação com São Paulo, né? Talvez tenha uma questão de demanda, né? Talvez o número de pessoas que demandem produto orgânico seja bem maior em São Paulo do que aqui em Minas, né? Então, aí vem essa questão cultural também, talvez, né? Talvez lá isso seja mais presente no cotidiano e aqui talvez precisa realmente do impulso, né?
da área de comunicação, para falar dos benefícios da produção orgânica, não só como se fala, né, sempre, né, que é um alimento sem agrotóxico, mas tem todos os outros, né? Essa coisa de compartilhar informação, as técnicas, né, e mesmo um processo que pode estar começando aqui agora, né? Então, acho que isso tudo tem que ser levado em conta. Assim, eu queria colocar na fala do Silmar aí, muito importante, nós tivemos esse momento aí da Emater em 2018, junto, né, com a grande referência que foi o Instituto Federal de Confidentes. Para mim, assim, não vou ser hipócrita o ideológico, vamos assim dizer. A Emater ela foi criada dentro do pacote, né, pacote verde, né, de agroquímicos, de adubação, né, foi quando criou-se a Emater. Nós tínhamos a agricultura antiga, a agricultura natural, que se perdeu pelo pacotão. E hoje se vem os grupos, os movimentos de agroecologia, né? E é muito difícil a gente ter essa aproximação com esses grupos. Assim, eu fui feliz, enquanto extensionista da Emater, né, que trabalhei no polo de Belo Horizonte, na região central metropolitana, a Silmara está perto aí, a gente convivia muito junto, né, Silvio? E a gente teve muita capacitação sobre a agroecologia. Nós estávamos perto de duas grandes referências, que é a EPAMIG e a Embrapa. Depois veio o campus da Universidade Federal de São João del Rei, né? Aí a gente teve essa grande contribuição dessa guerreira, que é a professora Leila, onde que batalhou o projeto do CBT Guaí de agroecologia, né? E assim, para mim foi uma experiência ímpar, porque eu pude aprender certificação fazendo no dia a dia, e tive uma academia que era meus agricultores lá em Capim Branco. Era 5, né? Me fez tomar. Assim como o Silmara relatou, a gente também tinha essa questão do alho, que Capim Branco era a capital mineira do alho, e tinha essa questão do Ceasa. Assim, e na Emater em si, a gente briga muito essa questão de agroecologia. Hoje nós temos o Tinô como referência de agroecologia dentro da Emater, né? Mas Tinô que é sozinho, Tinô sozinho não dá conta. Silmara sabe disso, como eu sei também. Nós precisaríamos mais referências de Tinô, diluída pelo Estado, e nós não temos. Em 2017, né, 2016, quando a diretoria da Emater entrou com o doutor João, um dos pilares do doutor João Dange, que era o diretor técnico da Emater, era a agroecologia. E a Emater pôde firmar essa capacitação junto com o Instituto Federal lá de Confidentes, no sul de Minas, onde nós tivemos dentro da Emater uma EAD para trabalhar a questão de certificação e produção agroecológica, né? Então, assim, produção orgânica. Parece-me, quem falava de produção orgânica e certificação dentro da Emater era só Taioba. Aí eu peço desculpa aí à colega Silmara, né, pelas falas dela, e também a questão corpo técnico da Emater. O corpo técnico da Emater está defasado. Nós temos aí, por exemplo, eu trabalho no município de Berizal, onde que eu atendo em média 650 agricultores por ano. Eu não sei nem quanto é o número de Silmara atende aí em São Joaquim de Bicas. Mas, para um técnico atender 650 agricultores, que capacidade técnica é essa de fazer um trabalho diferenciado? Nós não temos, né? Aí a gente fica meio que, como o professor Luiz colocou aí, é um trabalho de formiguinha. E nós precisamos dos diversos parceiros para fortalecer isso. E hoje a gente tem o CBT Guaí, com a Universidade Federal, no campus Sete Lagoas, o FSJ. Nós temos aí o Walter, junto da Embrapa. Nós temos aí o Instituto Federal de Confidentes, está lá no sul de Minas, está aqui hoje presente com a gente. Quantas instituições poderiam estar aqui com a gente? Aí nós temos a Emater, né? Está aí o comitê da Emater, está aí a Silmara como representante da Emater, né?
querendo ou não, nós estamos fora do nosso horário de trabalho, mas nós somos hematerianos, né? A gente acredita, né, nesse pulverizar, nesse trabalho de formiguinha, né? E assim, eu falo por mim, a gente tem a alegria de estar conversando junto, construindo junto, porque aqui é uma escola, a gente aprende. Quantos outros colegas, eu mandei aqui no grupo da Emater, onde que nós temos aqui em torno de 40 profissionais, mandei para o meu gerente e não foi dada atenção. Acho que Silmara já convidou vários colegas dela a estar participando com a gente, né? Então, assim, poucas pessoas, de fato, né? Então, assim, a gente precisa avançar mais e a instituição que a gente tem hoje de assistência técnica dentro do Estado de Minas Gerais é a Emater. E a gente precisa fortalecer isso dentro da Emater. Não estou falando mal da Emater, espero que me entenda, né? Mas a gente precisa ter essa visão da Emater. Nós não temos, infelizmente, nós não temos. Se Tinoco estivesse aqui hoje, ele poderia falar isso com mais propriedade para a gente, porque ele é coordenador estadual de agroecologia, assim como José Luiz Citola também. Então, é um trabalho de fato de formiguinha, e aí eu vou deixar a Silmara complementar aí. Mas, Adenilson, as academias também, nas universidades, elas precisam formar profissionais, né? Com capacidade, né? Mas aí vai também a questão do próprio corpo docente, que nem sempre tem uma formação. Então, uma coisa vai desencadeando outra, né? Então, é o trabalho, como o professor Luiz falou, é um trabalho persistente de formiguinhas e formiguinhas bem valentes mesmo, para a gente conseguir aí ampliar o conhecimento agroecológico e agricultura orgânica. Assim, de fato, assim, foi muito bem colocado, né, professora? Aí, tanto que aí no campus, né, em Sete Lagoas, nós temos o CBT Guaí. Quando a gente estava aí, até 2016, a gente colaborava, contribuía, a gente sabia das dificuldades da gente caçar um aluno para viver o Grupo Guaí com a gente. O Walter, dentro da Embrapa, que é uma referência aí, né, com a agroecologia dentro da Embrapa. O professor Luiz, aí eu considero que é um felizardo, porque está na gema da coisa, né, no sul de Minas, está no limite entre São Paulo e Rio de Janeiro, onde que tem uma influência muito grande da produção orgânica, né, do consumo de produtos orgânicos. E eu comecei um trabalho aqui, trabalhando 4 regionais. Teoflotone, Almenara, Capelinha e São Francisco. Sempre ia dar capacitação para esses colegas, né, técnicos da Emater no quesito dessa parte de certificação. Com a minha exoneração, o trabalho foi ceifado, né, vamos assim dizer, né? Mas aqui nós estamos ainda muito distantes da realidade suas. Eu comecei um trabalho junto com o pessoal do Instituto Federal de Salinas. Lá nós temos um grupo de agroecologia. E a gente estava com esse trabalho, sabe? E foi parado. E hoje a gente tem assim, um trabalho bom junto ao projeto que é da Embrapa, com Anderson, que é o Bem Diverso, que também foi interceptado devido à minha exoneração, porque eu era coordenador. E, assim, na época, o doutor João Dange pediu para acompanhar esse grupo, trabalhando a questão da pesquisa, da geração de dados para as políticas públicas, né? E aí fui agraciado também, mais uma vez, pelo colega Zé Maria, né, que é o mentor do Facilita Orgânico, fez o contato com a gente, convidou a gente, né, para dar uns palpites lá, e a gente foi tomando gosto por isso, né? E aí hoje a gente está aí junto, né, com o Zé Maria, tentando desenvolver essa ferramenta da Facilita, né? E assim, a gente está apostando muito nela aí para a gente poder melhorar isso aí. Talvez aqui nós estamos com uma equipe muito boa, né? Está aí a Universidade, São João del Rei, representado, né, pela professora Leila. Estamos aqui com o professor Luiz Carlos, né, representando aí, né? Nós vamos ter um momento muito rico, né, daqui uma semana. Nós estamos tendo aí também apresentando aí, né, o Walter, que além de estar compondo aí um grande pessoa que eu aprendi muito lá em Sete Lagoas, além da amizade, do carinho, né, a pessoa que me enriqueceu muito em termos de conhecimento. E, assim, para surpresa, Leila,
recebi um e-mail aqui de trabalhar o artigo, viu, para a revista Horticultura. O trabalho nosso lá do mestrado, para a gente ir para a horticultura publicar esse trabalho. Esqueci o nome dele, que participou lá da minha banca também, né? Quem é, Valdo? Me lembra aí. Ele já me mandou uns 2 e-mails que está dando uma olhada no material lá, que é para a gente publicar. Eu estou esperando para o Ivanildo, mas o Ivanildo até hoje não deu resposta para ele. Ô, Denilson, mas que bom! Agora, eu queria fazer uma provocação, pessoal, aqui, antes da gente encerrar essa noite. Eu acho que você nos trouxe uma palavra, assim, de estímulo, que a OCS não é uma coisa complicada. Se a gente encontrar 5 parceiros, como nas Procan, né, a gente pode germinar essa semente aí de uma OCS. Talvez a gente vai ter que pensar uma provocação. O trabalho que vocês da Emater têm feito, apesar de você falar das dificuldades, é um trabalho fantástico, é importante demais, né? Mas a gente também sozinho na universidade, ou no Instituto Federal, ou lá na Embrapa, ou na EPAMIG, a gente também não consegue muita coisa, mas se a gente se une, a gente avança. E talvez a gente provocar o governo mesmo do Estado, o Ministério da Agricultura, para a gente ver uma forma de fazer um trabalho de estímulo a essas OCS. Porque a questão da OCS, pelo que você explicou, é um passo muito bom, bem dado, até a pessoa conseguir, né, outras formas até de certificação. Eu acho que desperta em mim, no caso, um desejo disso, né, da gente pensar essa forma aí de criar como se fosse uma campanha, né, da gente construir isso. Essa é a minha provocação. Aí eu abro para quem quiser falar também. Gente, eu estou com problema de sinal aqui, não sei se é porque está armando a chuva muito forte, está só indo e voltando, né? Mas é só aqui concordando aqui com o Denilson, o que ele falou é uma realidade, né? Eu vejo que o nosso trabalho, na verdade, além de ser de formiguinha, é uma evangelização mesmo, é um trem que você tem que estar persistindo, nós somos evangelizadores nesse sentido, né? Não pode perder, né, se a gente gosta disso e tal, não pode perder o norte, não. E que também eu vejo assim que a mudança ela só vai acontecer, né, na hora que mudar a cabeça, na hora que mudar o entendimento. Né? Enquanto o produtor não sentir essa mudança, né, e mesmo nós, profissionais da área, a gente não vai conseguir trabalhar com isso bem. Então, isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Eu acho que a empresa como um todo precisa de fortalecer isso, como o Denilson muito bem colocou, né? E a gente não desistir. Como o Denilson disse que ele convidou várias pessoas, toda semana eu também mando o convite. Na hora que eu recebo, eu mando. Para um grupo que tem aqui de pessoas que a gente considera que tem algum interesse, né, nesse sentido, coloco no grupo da empresa e, na verdade, não sei, né, assim, não está em primeiro plano, né, deles desenvolver nesse sentido, porque eu recebi um dia um colega, até de Ouro Branco, o Paulo de Ouro Branco, colocou o convite, eu falei, opa, eu vou participar disso aqui, é a oportunidade que eu tenho de me capacitar um pouco mais na questão da agroecologia, e aí não parei mais. Então, assim, vai desse interesse da gente também, né? Mas a gente tem que continuar insistindo, porque é assim que Jesus Cristo fez com a gente, né? Mas é só isso, boa noite, pessoas. Então, só rapidinho, que aqui também está desabando o céu. Estou com medo até de cair a energia. Mas uma das acho que coisas que a gente tem que persistir nesses encontros, né? Porque é aí que a gente interage, né? Conhecemos o José Maria, o Anderson, né? Vamos ter o prazer de ouvir o Luizinho. Então, a gente tem aí um ambiente que precisa continuar, né? Eu acho que é isso mesmo, a persistência e não ficar, né, chorando mágoas, mas
caindo para a vida. Então, eu vou aproveitar para falar rapidinho também. Eu gostei muito de ouvir essa parte da OCS. Eu acho que, assim, os sistemas participativos, de um modo geral, eles representam hoje uma oportunidade da gente reescrever a forma de se praticar a agricultura, né? Da gente trazer, de fato, o conhecimento para essa prática agrícola, né? Coisa que a gente esqueceu da década de 70 para cá, ou seja, depois que a gente começou a trabalhar nessa visão da Revolução Verde, parece que a gente esqueceu as perguntas da agricultura. Hoje, a maior parte dos agricultores e agricultoras, muitas vezes eles veem um inseto na propriedade e automaticamente já pergunta o que eu uso para matar. Eles não querem saber por que aquele inseto está ali, se o ambiente está favorecendo ou não, se a planta está desequilibrada nutricionalmente. E isso é uma prática que não acontece só por parte dos agricultores. Isso vem também das academias, né? As academias, elas formam profissionais habilitados à venda de produtos, habilitados à venda de soluções e não às reflexões, né? Então, acho que quando a gente volta o sistema para um sistema participativo, onde as pessoas retomam o processo de troca de experiência, de observação da natureza, né, de vivência, a gente acaba fortalecendo o grupo como um todo, né? Vocês estavam comentando a respeito das OCS em São Paulo. Lá, eu diria, que não teve uma campanha como essa proposta, né? Mas teve um aumento muito grande das OCS amarrada aos cursos de Senar, né? Tinha um curso de agricultura orgânica para um grupo, e daquele grupo, muitas vezes, motivava uma OCS. Obviamente que nem todas acabam vingando, né? Porque uma OCS vai muito além de uma produção orgânica, tem que haver o envolvimento entre as pessoas, tem que haver algumas coisas que o Denilson comentou com a gente aí, né? Mas é um começo, né? Mas Minas Gerais tem um potencial muito grande. Semana que vem a gente vai comentar sobre a questão dos SPGs, e eu acho que OCS e SPG tem muito para conversar ainda e fortalecer essa história em Minas. OCS e SPG tem tudo a ver. É isso aí. Mas é isso. Denilson, nós agradecemos o Luizinho, a todos vocês. Nós vamos ter que encerrar. Aí o Adenilson, se quiser falar uma palavra final, né? Para a gente se despedir, porque a chuva está muito forte. Sim, eu só queria agradecer aí, né, a oportunidade do convite, a minha esposa, né, que entrou junto com a gente. Meu Taiobinha que entrou, mas não quis falar, disse que estava com problema no microfone lá, não quis mostrar a cara dele. Eu queria que você visse ele. E assim, o Taiobinha está doido aqui, todo dia me perturbando, está querendo vir para Salinas fazer o curso técnico. E uma vida toda, quando eu saí daí, eu falei que ele ia ser seu discípulo, né? Que você ia pegar ele para tomar conta para nós aí, porque ele tem a madrinha aí em Sete Lagoas. Então, se ele quisesse ir para a área da academia, agrícola, nós tínhamos referência, né? E as portas foram abertas aí, tanto no FSJ, quando a gente pôde a oportunidade de fazer a pós-graduação, e aí a gente tem alguns colegas aí na Embrapa, né? Mas agradecer o Zé Maria, que ficou com a gente, professor Luiz, muito obrigado, professor Luiz, pelo atendimento, né? A gente fica muito feliz de estar conversando com vocês e aprendendo com vocês, né? A Silmara, colega da Emater. Assim, a gente começou, sabe, professor, rodar alguns municípios aqui, por exemplo, nós começamos um trabalho, quando eu ainda estava em Capim Branco, eu viajei muito para Teoflotone, para Araçuaí, para Almenara, para Pirapora, com alguns cursos de agroecologia nessa visão, sabe? De sair com as OCS, trabalhar o pessoal. Nós começamos um trabalho desse com um grupo, uma associação lá de Almenara. Só faltava, eu saí de lá com 2 dias de trabalho, tudo pronto, e os produtores interessados, só faltava pegar uma assinatura
que foi o primeiro modelo que a gente falou aqui, né, que é o termo de comprometimento dos produtores e caminhar para o mapa. Isso há 7 anos atrás não vigou, porque quando a Silmara fala, e a gente acredita, né, que a gente está aqui, é as mãos que toca e acredita e carrega os produtores junto, né? O comprometimento. A gente vê essa referência em Inconvidentes, que a gente tem aí o Aloysio, né, que é coordenador e é muito amigo da gente, a gente está sempre trocando figurinha, inclusive eu mandei até o convite para ele. Mas, assim, é uma alegria enorme estar aqui com vocês, é um tema muito polêmico, mas é as mãos que tocam, né? O coração, né? A gente que faz o que a gente gosta, flui, mas a gente vai ver mais coisa para frente ainda. O grupo tem potencial, né? A palavra que eu queria deixar final aí é potencialidade. Um abraço no coração de todo mundo e muito obrigado pela atenção.